Tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui dar, portanto, seguimento, continuidade à nossa videoaula. Vai ser, portanto, a segunda parte da aula passada, que é a aula número 6, e, aliás, aula 7, né, do conteúdo completo das aulas. Bem, o que a gente vai tratar aqui pontualmente são os últimos princípios que a gente destaca na matéria. Começaremos aqui com o princípio da função socioambiental da propriedade. Bem, sem muitas delongas, nós sabemos que o direito de propriedade, turma, ele era um direito fundamental de primeira geração, dimensão ou de primeira família. Nós já sabemos isso, inclusive com bases no direito constitucional. Dentro dessa perspectiva pontual, nós temos no artigo 5º, inciso 22 e 23, no primeiro, a previsão que a Constituição resguarda, reconhece, garante o direito de propriedade, e na outra toada, em consequência, que a propriedade deve atender à função social. Então vamos aqui rapidamente à nossa Carta Magna, nossa Constituição. Vamos lá. Bem, inciso 22. Olha o que diz a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. E em seguida, no 23, a propriedade atenderá à sua função social. E o que é a propriedade? O que seria a propriedade? Bem, o Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos apresenta o entendimento do que é o proprietário e dele nos resguarda, de forma correlata, o sentido do que seja a propriedade. O caput do 1228 nos informa que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detém. Então são 4 faculdades muito bem claras e translúcidas que o proprietário desenvolve. A faculdade de usar da coisa, gozar da coisa, dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou a detenha. Diante dessas faculdades, nós conhecemos o que é a propriedade, porque essas faculdades são dadas ao titular da propriedade que exerce um direito sobre uma res, sobre uma coisa. Agora veja, essa propriedade, esse viés deste bem, resguarda nesse meio, nesse intercaminho, uma relação bem clara de uma função social. E essa função social, a Constituição claramente o apresenta. Mas antes de mais nada, vamos devagar aqui com a matéria. Portanto, a propriedade, ela envolve o quê? Um direito fundamental de primeira dimensão, família ou dimensão. Primeira dimensão, ou perdão, geração, né? Isso fica redundante. Geração. E envolve especificamente faculdades. E essas faculdades são desencadeadas, conhecidas no Código Civil Brasileiro, no caput do Código Civil Brasileiro, que é a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Tudo bem por aí? Vamos lá. Bem, feito tais exposições, essa propriedade ela exerce função social. E o entendimento do que é função social é estabelecido pela própria Constituição. Vou colocar aqui logo a propriedade, olha só, a propriedade rural, no seu artigo 186, conceitua a função social deste nicho de propriedade, e a propriedade urbana o faz no artigo 182, vou pegar aqui o gancho aqui do parágrafo, no seu parágrafo 2º, também da Constituição. Então, a propriedade rural, a dicção do que é essa função social está no 86 e a urbana no 82, parágrafo 2º. Mas antes, a título de observação, nós temos o artigo 170 da Constituição que
trata que a propriedade privada também exerce função social no que tange a referência quanto a um princípio geral da atividade econômica. E aí nós encontramos esse encadeamento lógico no artigo 170, que diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Incisos 2 e 3, propriedade privada e a função social da propriedade. E por fim, no inciso número 6, nós já vimos, já discutido ele, envolve o quê? A defesa do meio ambiente. Tudo circunscrito à ideia de função social. Mas, em razão do 6 e em razão de forma pontual e clara do 186, nós vamos identificar, vamos deixar bem claro, vai ficar bem claro que essa propriedade exerce função social e também ambiental. Mas vamos com calma. Primeiro vamos fazer a leitura do artigo 186, porque a gente tem que entender o que é função social da propriedade rural, certo? Então, vamos devagar. O importante é você compreender a matéria. Vamos lá. Então, o artigo 186 diz o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, não é de forma separada, um ou outro, é simultâneo, segundo os critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. 2, aí eu destaco para vocês, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Pessoal, aqui inaugura não somente a função social, mas a função socioambiental da propriedade. O inciso 3º, observando as disposições que regulam as relações de trabalho. Mais uma vez aqui, pessoal, meio ambiente do trabalho. Seguindo o barco, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Mais uma vez, meio ambiente do trabalho. Bem, antes de eu trabalhar um conceito, vamos ao artigo 182. O artigo 182, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Turma, aliás, isso aqui nós vamos ver, inclusive, no nosso próximo encontro, depois de meio ambiente cultural. Turma, o que poderíamos trabalhar e conceituar função socioambiental da propriedade? Como é que a gente poderia trabalhar no conceito? Vamos conceituar. Significa uma releitura da propriedade privada urbana ou rural, não somente envolvendo a função social da propriedade, mas lhe agrega o exercício regular do direito de propriedade, acompanhada da proteção, olha que legal, a proteção ao meio ambiente em suas diversas dimensões. Para reforçar esse estudo, destaco para vocês o parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, além dos dispositivos que eu tratei com vocês. Bem, o 1228, parágrafo 1º do Código Civil diz o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Enfim, o que deságua aqui, mais uma vez, a proteção socioambiental da propriedade. O que seria isso? Vamos aqui ao nosso conceito. Significa dizer que há uma conjugação da tutela da função social, mas sobre uma vertente cumulativa que é a proteção e defesa do meio ambiente. Então, a propriedade não pode ser mais enxergada única e exclusivamente
quando atende à função social, mais ainda, turma, a função socioambiental. Dispositivos são vários. Destaquei aqui para vocês de forma correlata o artigo 182, parágrafo 186, né, três incisos tratando da matéria. 182 faz referência também à matéria e de forma correlata e bem translúcida o próprio parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil Brasileiro. Tudo bem? Tudo bem. Feitas as exposições, princípio bem tranquilo, vamos ao princípio da informação. Esse aqui a gente já ventilou, já comentou em alguns momentos, quando nós citamos o nosso estudo do princípio democrático, né, da participação comunitária. Mas aqui eu quero destacar um conceito, inclusive legal, desse dispositivo, que é encontrado, desse princípio, na Lei 10.650 de 2003, em seu artigo 2º caput. Vamos lá, copiar aqui para ser rápido. Vamos lá. O dispositivo, pessoal, ele é autoexplicativo. Olha o que ele diz. Os órgãos e entidades de administração pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do CISNAMA, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. Então, professor, traduz isto aqui. Vamos lá. O que é o princípio da informação? É viabilizar, é permitir o quê? Olha só. O acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem da matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. Assim sendo, é o desmembramento do próprio princípio democrático, em que viabiliza pontualmente o quê? O indivíduo ter acesso quanto todo e qualquer conteúdo que envolva a matéria ambiental, no que tange a documentos, no que tange a processos, no que tange a expedientes. E isso envolve uma multiplicidade de documentos, de acessos, seja escrito, visual, sonoro ou eletrônico. Esse é o jaez do princípio da informação. Mas não para por aí não, turma, tem mais coisas. Vamos partir agora especificamente ao parágrafo 1º deste dispositivo, que é o artigo 2º. Vamos aqui. Ele traz também uma informação crucial. Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, terá as informações de que trata esta lei, mediante requerimento escrito no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações escolhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e da propriedade industrial, assim como de citar as fontes caso, por qualquer meio, venha divulgar os aludidos dados. Então, se de um lado há uma garantia quanto ao acesso, por outro, pessoal, reverbera o quê? Restrições e limitações. E quais seriam essas limitações e restrições? O uso para fins comerciais. Então, veja, qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, precisa motivar, eu quero usar isso, não, terá acesso a informações de que trata essa lei. Agora, mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações para fins comerciais, sob pena da lei civil, penal e direito autoral e de propriedade industrial. Bem, seguindo o barco, turma, não acabou. Eu queria só, a nível de exemplo, citar o Sistema Nacional de Informações. Nacional. Opa. Escrevi muito rápido. Sobre meio ambiente. Veja, informações. Um sistema de dados. Artigo 9º, inciso 7 da Lei 6.938 de 1981. E, por fim, a título também de exemplo, a Lei número 12.305 de 2010, em seu artigo 6º,
inciso número 10. Esse aqui, nós vamos só fazer uma leitura aqui e vamos partir para o próximo. Opa, vai dar... Ah, sim, deu. Eu já dei aula disso aqui e apareceu rápido. Sexto... Opa. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos lá. O direito da sociedade ter o que? As informações e ao controle social. Então, reforça aí, mais uma vez, o princípio da informação. Tranquilo, turma? Beleza? Tem um outro princípio, não menos importante, que é o princípio da responsabilidade comum. Turma, eu vou conceituar aqui ele para vocês, mas ele é um princípio, né? Conceito, né? Ele é bem tranquilo, não é algo de muitas delongas. Você já vai entender por quê. Olha só. Trata-se de uma percepção de nível internacional em que leva em consideração o controle da poluição, inclusive o protocolo de Kyoto é um exemplo, e a busca efetiva da sustentabilidade por meio de compromissos assumidos por nações. Destaco para vocês o protocolo de Kyoto. Eu, inclusive, coloquei lá no site, né, no sistema, o texto do protocolo de Kyoto. E, de forma correlata, a Lei 12.187 de 2009. Simples. Turma, não adianta nós termos uma visão micro da proteção ao meio ambiente, inclusive a responsabilização quanto ao poluidor pagador, quanto aos danos ambientais que ele gere. Só pensar aqui na Vale. Bem, no caso do Brumadinho, tá bom? Questão pública e notória. E todo mundo sabe essa história. Então, o caso de Brumadinho aí, do incidente que aconteceu na gestão da Vale. Bem, esse é uma percepção ali do sistema naquele ponto crivo. Ocorre que essa percepção tem que alcançar lato sensu, uma dimensão muito mais ampla. E essa dimensão mais ampla vai incluir, de forma clara e translúcida, nações. Então, as nações elas vão começar a fomentar o quê? Acordos, né? Documentos. Pode ser até uma declaração, que é um documento de nível ético, né? Mas tem um respaldo em razão desse ponto fundamental. O que importa no princípio da responsabilidade comum é que todos os países têm o dever de preservar e proteger ao meio ambiente. Turma, a nível encerrativo, eu tenho o princípio da vedação ao retrocesso. Eu já havia ventilado um pouco sobre ele no início do curso, mas eu queria trazer com vocês algumas particularidades. Ele é bem simples de ser visto. Significa que qualquer lei ou Constituição não pode retroceder a prejudicar direitos de índole ambiental já consagrados. Lógico que aqui é uma visão do princípio do retrocesso ecológico, né? Uma visão do princípio da vedação ao retrocesso ecológico. Só que esse princípio ele traz uma significância também em diversos níveis. Por exemplo, poderia uma nova Constituição prever a pena de morte para a prática de um crime comum como homicídio? Será que poderíamos trazer essa conjectura? Este princípio, deixa eu colocar aqui de forma bem clara, este princípio bate de frente com a ideia clássica de atividade legiferante
e quanto ao exercício do poder constituinte originário. Bem, então, dentro desse contexto, o que envolve? Será que poderia haver uma pena de morte numa nova Constituição, consagrando, portanto, nesse contexto pontual, uma situação mais gravosa para os indivíduos? Pelo princípio da vedação retrocesso, pessoal, é claramente vedado. E ela tem uma dimensão pontual que é na sua faceta ecológica. Então, os direitos ambientais já consagrados e constituídos hoje em normas, dispositivos, claramente, inclusive nesses jurisprudenciais, não pode invocar um retrocesso futuro por meio de medidas outras por parte do parlamento, por parte do poder constituinte, por parte dos constituintes. Então, isso significa um sistema de estabilização de direitos. É um ponto modal que é uma construção gradativa e contínua de reconhecimento de direitos. Turma, é essa a nossa apresentação dos princípios, tá, do direito ambiental, e gostaria de agradecer a presença de todos. Esta aula encerra, portanto, todo o conteúdo pontual dos princípios do direito ambiental, e no próximo encontro nós vamos tratar especificamente de meio ambiente artificial e cultural. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, o sucesso é uma decisão sua e Deus realizações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.